Estamos começando mais um Resenha do Galinho aqui na Flamengo TV e hoje estou com dois caras, aqueles que seguram a peteca lá atrás, né? A gente se diverte lá na frente, de vez em quando dá uma chamada neles, né? Porque sabe que ali na zona do Agrião não pode fazer brincadeira, mas são caras que um se destacou demais, eu vi de perto, tive a felicidade de estar junto, o outro tenho visto agora constantemente. E realmente, né, é um camisa 10 que joga lá atrás. O outro era um camisa 9, porque esse um a menos era para o outro lado. Estou aqui com Moser, meu grande vampiro, amigo, e com Léo Ortiz, né? Filho de um craque do futsal. Cara, eu fico vendo aí, porque tem muitos amigos no futsal, e todos eles, quando fazem a seleção de todos os tempos, o tal de Ortiz está na maioria deles. Então, um abraço aí pro grande Ortiz, que tem pedigree aqui, hein? Queria saber, para os dois, primeiro, botar esse mais velho aqui, tá? Tá chegando aos 70, fora o gato. Como é que foi seu início, cara? De futebol, né? Sua vida. Mas no início no Flamengo ou da vida? Não. Da Flamengo vida? a gente faz depois. Bom, o meu início vem decorrente do Mundial de 1970. Né? Também é? Eu vi, né? Infelizmente. Então, eu lembro que na época a seleção tinha o Rivelino, que era o jogador mais jovem, né? E todo mundo falava muito do Rivelino, né? E eu, quando fui fazer a experiência no Bangu, eu queria ser ponta esquerda por causa do Rivelino. Imagina a minha habilidade de ponta esquerda. E o nosso treinador era o Ananias. Grande. Aí eu comecei Foi a treinar. zagueiro aqui do Flamengo, né? Aí eu comecei a treinar na ponta esquerda, mas aí durou pouco aquela situação lá do Bangu, porque o Castor de Andrade não quis investir na base. E aí, Você morava lá também, né? eu sou criado em Bangu, né? E aí parou, eu retirei, comecei a jogar futebol de salão no Cassino Bangu. Então eu tinha um amigo meu que jogava no Campo Grande, no Infanto Juvenil, e me levou para fazer teste lá. E eu fui, aí já pensava em jogar em outra posição, na ponta de lança. Já era grande? Raquítico, pequenininho, Raquítico não tinha nem é força. até hoje, né? Sou, graças a Deus. Aí eu não conseguia nem ter força para chutar na bola, mas eu gostava de fazer gol. Passei no teste e comecei a jogar no dente direito do Campo Grande. Depois recebi um convite para jogar no dente direito do Botafogo, com o falecido Neca. Aí fui para o Botafogo, joguei 2 anos. E o Neca, ele gostava de jogador grande e forte. E eu era completamente o oposto, né? Magrinho e pequenininho. E ele me tirou do meio, que eu jogava de segundo ponta de lança, e me pôs na ponta direita. Fez bem, hein? Fez, para me cruzar a bola para os outros fazer gol. Imagina eu entendia de futebol, né? Entendia pra caramba, é verdade. E para azar meu, a primeira convocação de dente de leite para a seleção brasileira, eu fui convocado por meu azar. Aí eu fui convocado e jogamos no Bom Sucesso, no campo do Bom Sucesso, um jogo só. Só teve aquela, não teve mais. Então, eu comecei a perceber que ele queria, no final do ano, ele ia me mandar embora, no final do segundo ano. Aí eu falei com meu pai para descobrir onde é que era a peneira do Flamengo. Aí meu pai descobriu que era no 24º Batalhão do BIB, ali na entrada da Ilha do Governador, e eu fui lá fazer um teste. Aí fui fazer um teste, passei, aí voltei lá no Botafogo. Aí ele tinha um auxiliar que se chamava Joí. Joí do Botafogo. Aí eu perguntei a ele se ele futsal? poderia... Isso aí era famoso no futsal. Aí eu ele perguntei... fazia umas coisas lá... Mais mutreta. Aí eu perguntei a ele se ele poderia me dar uma carta de recomendação para mim ir fazer um teste no outro clube. Aí ele foi e fez e falou para mim assim, não diz que foi eu que te dei não. Eu falei, ótimo, tá ótimo, isso é que eu queria. Aí fui lá no Flamengo, entreguei a carta, na peneira, que estava o treinador, era o Plínio Guedes. Plínio? Plínio Não Guedes. era o Joel, não? Não, Joel não, graças a Deus não. Então, eu comecei assim, aí fiz teste lá, passei, de 15 em 15 dias, o Flamengo da Gávea
ia fazer lá um jogo treino contra a equipe da Peneira. E na primeira semana, logo que teve esse jogo, aí fui eu e mais 5 colegas para a Gávea. Em 75, eu ingressei lá no Flamengo e, por sorte a minha, graças a Deus, fiquei até 87. Que bom, que bom. Depois foi lá com os portugueses. Depois primeiro fazer a escala para depois ir para a França. Justamente. Antes de passar para você, ele está dizendo esse negócio dessas peneiras. Tinha o Joel, foi um grande jogador da história do Flamengo e da história do futebol brasileiro. O Garrincha era a reserva dele, você vê, em 58. E ele tinha um problema aqui, ele cuidava da peneira. E às vezes você está ali, os caras perguntam, dá um cartãozinho para ir lá fazer a peneira, e eu mandava. Né? Botava lá e tal, Joel, atende aí e tal. Aí um dia eu estou na Gávea, aí ele chega. Zico, tá querendo me derrubar. Eu falei, o que foi, professor? Ele, tu manda cada merda lá para mim, né? Aí eu, Joel, eu nem sei quem são os caras, eu mando lá, boto lá e tal, pra você ver, cara, o garoto não sabe nem chutar uma bola. Mas como é que eu vou mandar embora, pô? Era muito legal esse tempo de peneira. E você? Cara, Primeiro futsal? Primeiro futsal. Desde pequeno, primeira introdução ao futebol foi pelo futsal, né? Meu pai sempre incentivou assim para que começasse, para que aprendesse o jogo ali. E aí eu fui até meus 14, 15 anos, eu fui jogando futsal. Nunca tive tanta vontade assim de vir para o campo, até por acompanhar um pouco do final da carreira do meu pai, ver o que ele foi. Então isso me incentivava muito a querer jogar futsal mesmo, né? Mas acabou que ali em Porto Alegre, onde eu nasci, acabou que não tinha muita competitividade assim, depois de um certo tempo. Eu joguei por muito tempo futsal competitivo ali, de estadual. Mas isso já tinha mudado as regras, né? Um pouco. Já pegou aquela regra nova. Mais a regra nova, gol dentro da área, podia atravessar a bola. A parte do futebol de salão, meu pai pegou um pouco dessa transição. Nós pegamos. Eu já era do futsal mesmo, então... e aí fui até praticamente meus 14, 15 anos, que aí acabou que não tinha mais como ter essa competição, e aí era só escolinha mesmo, e aí quem já tinha experimentado essa parte competitiva não queria voltar, né? E aí surgiu a oportunidade de ir para o campo, pelo André Jardini, que era meu treinador no futsal, e ele foi campeão olímpico com a seleção. Com a seleção, né? Primeiro, né? E era treinador do Sub-20 do Inter na época, eu era Sub-16, e aí ele me indicou lá para que eu pudesse fazer um teste com o grupo lá, e aí eu... Teu pai jogou no Grêmio, você foi pro Inter, e aí, como é que era? O coração era o quê? Lá a família é muito dividida, assim, também, muito dividida, então foi bem tranquilo, assim. E meu pai jogou no Inter também em futsal depois, então não tinha muito problema, eu já estava acostumado já, né? E aí eu comecei, no primeiro ano, assim, foi uma grande diferença para mim, assim, de grande adaptação, assim, do futsal para o campo, porque realmente não tinha jogado, se tinha jogado muito pouco campo na minha vida. E o primeiro ano foi de adaptação, assim, comecei como volante, fui até os 19 anos, mais ou menos, como volante, acho que no último ano de sub-20 que eu realmente tive a oportunidade de ir para a zaga, e aí comecei a gostar de ver um pouco o jogo mais de frente, sair um pouco daquele meio campo congestionado ali. Então, e aí as coisas começaram a facilitar para mim, assim, em relação a dentro de campo, como eu disse, poder ver o jogo mais de frente, poder construir desde trás. É melhor, né, do que estar com o bafo no cangote. Do que estar com o bafo no cangote. Então, isso facilitou muito para mim. E aí eu comecei a gostar, e aí até tive mais, acho que uns 2 anos ali de zagueiro na base, e aí já subi profissional no Inter também. Jogou Copa São Paulo? Joguei 2 anos de Copa São Paulo. É uma competição muito top de jogar, assim, eu acho que é uma grande preparação, assim, para o profissional. Acho que é o mais parecido que você pega de profissional na base. Né? É uma referência mesmo. E acho que na época que você jogou devia ser menos esse tumulto, essa coisa de times de empresários e tal. Era mais os times mesmo, né? Isso. É isso aí. Cara, acorda.
Tô acordado, tô Tá. pensando aqui o que eu vou falar. É. Chegou no Flamengo. Anos 80, e aí? Os anos 80 foi a minha subida, né? Na verdade, o Coutinho, quando nós fazíamos aquelas digressões, né? Que o pessoal chamava dos cataniques no final do ano, que íamos para a Espanha. Bye bye Brasil. E aí o Coutinho tinha a tendência sempre a levar alguns jogadores da base para ir incorporando, né? E foi a partir de 79 que eu comecei a ter mais contato com vocês, né? Chegou um período no meu último ano de sub-20 que eu fixei no profissional e sempre ficava no banco e jogava na base quando eram aqueles jogos mais importantes. E veio o belo dia do dia 13 de junho de 80 que o Manguito se machucou. E aí o capitão virou para mim no início da semana e perguntou o que eu achava de jogar no domingo. E eu falei para ele que achava ótimo. Aí ele perguntou, você sabe contra quem é o jogo? Aí eu falei assim, sei. Aí, e tu acha ótimo jogar no Fla-Flu? Eu falei, com todo respeito lá aos nossos adversários, mas aí o senhor vai ver se eu sirvo ou se eu não sirvo. Porque jogar contra o Olaria, Madureira, é difícil, mas não é tanto. Porque um clássico é um clássico, né? No Maracanã, né? E aí ele falou assim, então se prepara que você vai jogar. Mas eu não acreditei muito naquela história, né? Porque normalmente vocês, que eram mais velhos, machucavam durante a semana, mas quando chegava sexta-feira estava todo mundo bom, né? Aí eu cheguei em casa, virei pro meu pai e falei, pai, o Coutinho falou que eu vou jogar domingo. Meu pai ficou todo contente. Eu falei, pai, que nada, isso aí quando chegar sexta-feira o Manguito tá bom. Aí nada, aí foi aquela concentração turbulenta na minha cabeça que eu tive que passar, né? De sábado para domingo. Nem dormi direito. Aí eu só olhava você. Não, aí eu ficava te olhando assim, você passava. Teve um cara que falou para você fazer 3 coisas só. Não, eu vou chegar lá. Aí você passava, aí eu ficava olhando, aí passava o Júnior, eu ficava olhando, eu só imaginando, eu falei, caramba, e amanhã, como é que vai ser? Aí quando foi às 22 horas e um pouquinho, você aparece. Eu estou vendo televisão, daqui a pouco sinto uma coisa sentada do meu lado assim, aí quando eu olho era você, eu fiquei todo assim. Aí você vem com aquelas regritas, que virou para mim e falou assim, tem 3 coisas para você fazer amanhã. E se você fizer essas 3, você vai jogar bem pra caramba. Aí eu, quais são? Aí você falou, a primeira delas, quando o Coité sair lá da frente, que passar do meio campo pedindo a bola. Nunes. Passar do meio campo pedindo a bola, não dá não que ele vai perder. A segunda delas, quando o teu parceiro Rondinelli. pisar na bolinha, que apontar para frente, empurrar assim, pede logo a bola que ele vai dar a bola aos caras. E a terceira, se você tiver com a bola nos pés, não souber o que fazer, dá a bola no pé do Andrade que ele faz tudo. E o Andrade virou para mim e falou assim, só agora que tu vai me falar isso? Ele ia ter me falado naquela época. Mas naquela época eu não podia nem falar, né? 19 anos, vou falar o quê, né? Tinha 19 aninhos. Pô, olhava assim aquelas feras todas. Eu só ficava só colhendo, né? Não podia nem abrir a boca. Ainda mais quando ele irritava esse aqui, então. Ixi. Ele se deu bem. Uma vez que ele tinha umas travinhas aqui. Eu cheguei a trazer algumas para ele da Itália. Ele falava aquela que é bem fina. Que as travaqueiras pareciam meu dedo, pô, redonda. O jogador da base ia trazer coletivo, ele levantava assim o pé, a chuteira, mostrava pro moleque, tá vendo? Melhor ir pro outro lado. Hein? Não, eu já ouvi as histórias dele, que ele saltava no túnel. Saltava, botava o joelho no peito, que batia com as travas no chão. Não, porque assim, a gente na época, pô, os moleques eram muito bons, cara, habilidosos pra caramba. E eu não gostava de ter muito trabalho. Aí, então tinha que intimidar, né? Se eles soubessem que eu não sou de nada, eu tava morto. É um coletivo. Aqui hoje não existe mais, a gente fazia uns coletivos 2 vezes na semana, quase sexta. Quase sexta. E antes do coletivo tinha aquele bobinho, né? Que hoje o bobinho virou treino normal, né? E aí tá eu e ele no bobinho, Fla-Flu domingo. Aí eu e ele, se desse 20 toques, dobrava. Uhum. Aí vai lá 1, 3, 5, 7, nego roda, daí quando deu 13 para 14, eu tô indo para lá e ele vindo para cá. E alguém levantou a bola.
Quando levantou a bola, Só o pé. Tchum! Aí ela passou aqui, ó. Eu só sei que passou aqui, aí abriu aqui, né? Aí eu falei, porra, Moser. Aí ele vai lá no vestiário, eu vou lá, né, vendo se podia levar pontos, cheio de sangue aqui. Aí ele, doutor, em vez de perguntar como é que ele tá, eu falei assim, ele vai jogar domingo? Canalha, Ô, Léo, rapaz. Não ia sobrar você, já imagina. Zico não joga. Não, tu já pensou? O Zico não joga porque o Moser tirou ele do jogo? Pô, nunca mais eu ia entrar. Aí eu dar a bola no Moser, já resolve agora. Pô, Então, nunca resolve. mais Já eu que você entrava. tirou o Zico, resolve aí. O meu desespero. Vamos você agora, como é que foi teu início lá como profissional? Eu comecei muito bem, assim. Foi um ano muito difícil assim, para o clube, porque foi o primeiro ano que o Inter caiu. O Inter tinha caído para a segunda divisão em 2016 e eu subo em 2017. E aí subo numa reformulação assim, do grupo. E aí eu dei sorte assim, que o meu primeiro treinador foi o Antônio Carlos Zago. É o Zago, Que era um grande zagueiro também, um cara que tinha uma qualidade técnica muito boa também e também gostava de dar uma chegada. Né? E então foi muito bom assim para mim em relação à adaptação no profissional, a aprender muito também, escutava muito ele e por eu ter essa qualidade técnica assim, eu acho que ele se viu um pouco nisso e acabou me colocando para jogar já logo no começo. Eu tive um começo muito bom na minha estreia também, um pouco parecido assim com o Moser, assim, de receber a notícia, achar não, acho que não vai acontecer. Aí chega meio que no dia ali, o cara, não, tu vai jogar mesmo. Aí já, tu acha que tá preparado, já vem aquela dor de barriga, aquela coisa. Mas depois quando chega no campo, assim, você, lógico, tem aquela ansiedade, mas você se vê muito preparado, por tudo que você já construiu, né? E tive uma estreia muito boa, tive uma sequência muito boa, assim, no começo. E depois, como um garoto, oscilei bastante, assim, normal, acho, de primeiro ano. E como era um ano de muita pressão assim em cima do clube, acabava respingando muito para os mais jovens e acabei sofrendo em algum momento ali por isso. Mas no final do ano pude ajudar o clube a voltar à primeira divisão, isso foi algo muito bom. Aí depois passei por empréstimo no Sport Recife. E aí tive a oportunidade de ir no Red Bull Bragantino, aí com o Zago também era o treinador, e aí ele me indicou e me levou para lá. E aí tive esse grande tempo lá e até chegar aqui no Flamengo. E você, por exemplo, no início quando definiu na zaga, tinha alguma referência assim que você admirava e tal? Algum cara, Cara, no Internacional teve grandes zagueiros, né? Teve grandes zagueiros, eu não eram alguns muito da minha característica, né? Tipo o Índio, o Bolívar foram caras ali que eu peguei. Porque você começou no meio, né? Mas o Juan é um cara que eu tive a oportunidade de na base, às vezes, subir para treinar e ver o Juan de perto. Era um cara que eu gostava muito de assistir, então era esse cara assim, que eu pegava muita referência de estar próximo, de poder ver de perto, né? Lógico, tinha outros caras um pouco mais antigos que eu gostava de ver na TV, que era o Maldini, era um cara que eu gostava muito. Então essas eram as referências assim, que eu gostava de acompanhar. Gostava do Figueroa? O Figueiredo era um cara também de um tempo mais antigo assim, não tinha as mesmas características, mas era um cara que fez gols importantes também na história do Inter, também um cara que dentro da área saltava muito, né? Pô, muito bom, muito bom. Mas tinha uma coisa de muita experiência. Você quando partia para cima dele, ele não vinha em cima não, ele vinha recuando. Ele não gostava de levar drible. Vampiro, e você? Qual era a tua referência? Rapaz... Teve algum? Eu não tive muita referência, mas eu tive muita influência, né? Tive uma grande influência do Moisés. Bom, hein? Tive influência do Luiz Pereira, que esteve com a gente também, né? Com o Rondinelli. Né? Deus da raça. Então eu tive uma mistura assim, por exemplo, o Moisés, uma vez ele me convidou depois do treino para ir lá ao Quebra-Mar para conversar com ele. E quando eu cheguei no Quebra-Mar, aí eu sentei do lado dele, aí eu falei, então, seu Moisés, o que você quer falar para mim? Aí ele falou assim, Moisés, eu quero te dizer que em 10 minutos nenhum árbitro expulsa. Aí tu carrega da maneira que puder, porque senão tu vai virar vaca.
Porque a rapaziada gosta de deitar e rolar nos zagueiros. Então, filho, pau neles. Eu falei, é isso? Ele falou, é. O Cláudio Adão foi numa dessa, Então, 10 minutos ninguém expulso, ele foi lá e pum, deu no próprio Moisés, o juiz vermelho. aí depois o Rondinelli, né, de eu estar na base, porque na época a gente fazíamos treino de manhã, vocês treinavam depois. E nós não íamos embora. Então, eu ficava admirando você, o Júnior e o Rondinelli, principalmente, porque o Rondinelli era um jogador raçudo, né, tipicamente daqueles que era terrível. o torcedor do Flamengo gosta, né, dentro da posição. E eu ficava prestando atenção em como ele trabalhava, como ele agia. E uma coisa que era fundamental para mim era observar, né, assim como o Léo também teve, né. A gente observava o comportamento de vocês em treino, observava o comportamento de vocês a lidar com a imprensa, com os torcedores, e aquilo ali foi nos moldando na época, né? Felizmente, eu tive esse grande prazer de poder, e sorte, de poder tê-los como referência. A sorte acompanha quem trabalha, né? Também, né? Mas eu acho que a sorte de você ter pessoas como você, a equipe toda onde eu consegui fazer parte, ela foi muito útil em relação à postura, em relação ao comportamento, ao trabalho, né? Eu lembro que eu estudava... Falar nisso, você tá um linguarudo danado nos podcasts aí, né? Você tá botando tudo pra fora que acontecia, né? Não, eu gosto de falar coisas sérias, eu gosto de falar coisas sérias. Não, eu não falo besteira, uma série não. de coisa aí. Não, eu não gosto de falar besteira, não. Eu gosto de falar coisas sérias do futebol, porque eu acho que é necessário que a gente fale coisas sérias, né? Porque eu já fiz umas contas aí, já tem muitos anos que a gente quase não ganha de ninguém, mas ainda vamos vir a ganhar, se Deus quiser. Então, esse tipo de comportamento, e aquela que você me ensinou, que acabou o treino uma vez, eu saí correndo para o vestiário, tomei meu banho, quando eu voltei, você ainda estava treinando debaixo de um sol de quase 40 graus sozinho, que eu tive que fazer uma dança do Michael Jackson, vim recuando assim, sem ninguém falar nada, aí me fiquei escondidinho assim pelo basculhante te olhando, e você só treinando, aquilo ali foi ótimo para mim. Então são momentos que você com um jovem, né, com 19 anos, se você tem boas referências que são formadas de uma maneira a ser competitivo e trabalhador, ajuda muito, né? A felicidade então, que a gente teve com quem nos formou, né? Também. Jobé, Seu Bria. Também. Então era uma sequência assim, de trabalhos que você automaticamente, por você ter sido o jogador que foi, o símbolo que é, eu achei assim ridículo eu já estar de roupa mudada. E você treinando ainda sozinho. Né? É verdade, né, Léo? Botava aquele perfumezinho de Bangu. O melhor jogador do país, né? Tava treinando e eu já estava de roupa mudada, cara. Uma minhoquinha, cara. Eu falei, não pode ser, tem alguma coisa errada comigo. Aí eu só passei a sair do campo depois que ele saía. Aí eu treinava cabeçada, treinava domínio, treinava chute naquele paredão, né? Que agora já não tem mais. Ninguém quer saber mais daquilo. Aí eu ficava ali me entretendo ali, mas também era bom para mim, né? Que tem um velho ditado, né? Quanto mais você se prepara, melhor você fica, né? Como é que é o Oscar, né? Quanto mais eu arremessava lá, mais eu tinha mais sorte. sexto eu fazia, Ô, Léo, você deve ter sofrido bastante, porque a transação para vir para cá, para o Flamengo, foi meio demorada, né? E levou um tempo. Como é que foi aquele período e como foi o primeiro jogo, né? Do encontro com a galera, com a torcida, aquela coisa toda? Cara, foi realmente bem complicada essa transação, assim. Durou, acho que, mais ou menos uns 4 meses, assim, desde que eu entrei de férias até março, acho que foi mais ou menos quando firmou, e aí eu vim para cá, numa luta que eu tinha para conseguir alcançar esse sonho de poder chegar aqui. E eu também sabia da importância que eu tinha no meu clube, no meu ex-clube, né? E o respeito que eu tinha por tudo que eles me proporcionaram, né? Então foi uma luta, entre aspas, para conseguir vir, mas feliz que as partes se acertaram no fim de tudo, foi bom para todo mundo. E cara, a chegada assim foi realmente um choque, assim, porque eu sempre vi o Flamengo com muita grandeza e de ver muitas pessoas falarem até
é uma coisa muito curiosa, assim, eu vejo entrevistas, vi entrevistas do Moser, vi entrevistas do Leandro, suas, dos caras mais novos agora da geração, entre aspas, de 2019, falando sobre o Flamengo e parece que tudo tem que ter é muito linkado, assim, a mesma maneira como as pessoas falam da grandeza do Flamengo, de onde você vai, em qualquer lugar que você vai, é muita gente, né, que acompanha em todo lugar do país. Então, por isso se chamou nação, né? Exato. Então, o momento que eu cheguei aqui e consegui vivenciar isso foi algo realmente incrível, assim. E toda vez que eu chegava em alguma cidade, eu mandava mensagem para os meus pais e falava, cara, vocês não vão acreditar a quantidade de gente que tem aqui, tipo. Então, essa paixão, assim, que eu vejo que... O sossego acabou, né? O sossego acabou. Essa paixão que eu vejo que desde a época de 70, 80, 90 até hoje, parece que é a mesma coisa, assim, só cresce, talvez, só cresce cada vez mais, né? Mesmo. Então, isso foi algo que me chamou muita atenção quando eu cheguei aqui. Em qualquer lugar que você vai, ser reconhecido, você é muito elogiado. E meus primeiros jogos, eu demorei mais ou menos um mês para estrear, então até isso foi um pouco bom para poder me adaptar ao clube, à realidade diferente que eu estava vivendo agora, de já pegar um Maracanã lotado, lógico que só tinha pegado contra, e a responsabilidade é um pouco menor, né? Quando você está vestindo a camisa do Flamengo dentro do Maracanã, a responsabilidade é muito grande, né? Então esse tempo foi importante, e no meu primeiro jogo já numa Libertadores, podendo fazer um gol já na minha estreia, então realmente foi uma estreia dos sonhos, assim, acho que eu só esperava uma vitória sem sofrer gols, tranquilo, e ainda consegui fazer um gol, então foi algo realmente incrível e está sendo incrível desde o primeiro jogo até agora, vivenciar tudo isso, vivenciar cada vez mais experiências, poder conquistar títulos com o Flamengo e espero poder conquistar cada vez mais para entrar nesse hall aí de grandes jogadores da história. Já entrou. Não, ainda tem um caminho ainda. Tem caminho, o caminho é grande. E vocês têm características parecidas, né? O Moser era um jogador que, lógico, chegava junto, mas a bola saía limpa, sempre. Né? Então não precisava você voltar muito, o Andrade não precisa ir lá atrás para pegar a bola. Saía limpa dele, do Leandro, do Júnior. E, lógico, sofria um pouquinho mais por causa das coberturas, né? Porque eram dois laterais que gostava. Mas ele sabia a função dele. E você também, né? Joga hoje com dois laterais que vão embora, né? Como é que vocês veem assim, características parecidas que vocês têm na zaga? Você vai dizer, você bate menos que ele, mas chega junto também. Não é mole, não. Parece que é bonzinho, mas não, eu acho que tem coisas muito parecidas. Eu acho que o futebol mudou muito, assim. O futebol é muito diferente, acho. E passa muito também pelo que vocês construíram, né? Eu acho que cada vez começou mais ao zagueiro precisar construir. E acho que o Moser pegou essa parte também um pouco. E também pelos laterais. Os laterais talvez hoje cada vez passam mais, né? Então, cada vez se pede mais um time cada vez mais ofensivo. Então, o zagueiro também precisa saber jogar, mas eu sempre falo que a gente não pode colocar a carroça na frente dos bois, né? A primeira coisa que o zagueiro precisa fazer é saber defender, é saber cobrir, saber interceptar. Então, acho que a bola aérea, eu acho que isso sempre tem que ser o fator principal. E eu sempre faço questão de colocar isso porque é muito falado às vezes sobre o meu jogo por conta da parte com bola, mas eu gosto de ressaltar que o primeiro objetivo é a gente defender, não, né, tomar gol lá atrás, e acho que isso não pode passar nunca da parte com bola. Mas hoje, cada vez mais é necessário a gente ter a saída de trás, os times cada vez mais compactos, ainda mais contra o Flamengo, a gente sabe como que é, e acho que desde a época de vocês já devia ser assim. A grande diferença hoje para vocês da zaga é que vocês, a maioria das vezes, tem dois ali na frente. Exato. E aí um dos dois pode cobrir mais. Proteger mais. Na época deles, não. Só tinha um, que era o Andrade, que às vezes também ia embora. E aí sofria mais. Mas uma característica também parecida que vocês têm é a questão dos gols de cabeça, né?
Eu, sinceramente, quando eu cheguei aqui, que eu tive pela primeira vez, eu não achava que isso era tão alto, não. Eu tive que olhar para cima um pouquinho. Isso é porque você está encolhendo. Também, né? Também. Pô, o joelho entortou. Entortou, aí abaixou, diminuiu mais, né? abaixou um pouquinho. Tu tá tipo o carro de 1980, rebaixada. Mas pô, você é alto, ele também é alto. Você deve ter a mesma altura, quase, né? Eu tenho 8,5. Então. Ela tem 2 centímetros, tinha 2 centímetros. Tu vai abaixar também, Rolando. Não, já estou baixando já. Então. E fazem muitos gols. Vocês fazem uma média aí de quase 10 gols por temporada. Também tem essa importância, eu acho, porque como o Flamengo sempre foi um time que cria muito e normalmente tem a proposta de ser um time ofensivo, acho, desde essa época até hoje, então, e a torcida do Flamengo pede muito isso, né? Então, acaba gerando muito volume e isso... Muita bola parada, muito escanteio, muita falta. Aquelas faltas então, laterais, é necessário você ter isso aí também, porque você já cria muita chance de gol com o jogo andando e com a quantidade de bolas paradas que o Flamengo produz, você também tem que incomodar nesses momentos para que daqui a pouco possa dar uma folga aí para o cara não fazer uma falta no meia e ter mais espaço, ou o cara vai fazer a falta e vai ter um perigo também na bola aérea. Você tem algum gol especial aqui que a gente possa recuperar? Zico, você fez gol até de falta, né? De vez em quando você deixava, né? Eu saí. Quando eu estava, todo mundo chegava perto. Eu não me lembro de ter feito muitos gols, não, mas... Não, assim, tem um gol que eu faço, que até foi você que meteu a bola, que é parecido com o gol do Rondinelli na final do campeonato, contra o Vasco, né? E eu faço contra o Atlético. É extremamente parecido, que também é legal pra caramba. E depois tem aqueles 2 gols contra o Santos. Aquele. Esse eu já não estava mais. Infelizmente. Senão eu não fazia, era você que fazia. Não, tu não ia bater falta, tu não ia chegar perto. Não, mas eu nem bati, eu peguei para a rebarba do pessoal lá. E a outra eu fui assim no apoio, aí driblo lateral para dentro, o João Paulo passa assim no overlap. Aí eu fiz de como meter a bola, corto, a bola divide para mim o Pagani, mas o Pagani ficou com medo, se ele põe o pé, vai ele, bola tudo lá para dentro. E aí saiu um chute com uma potência danada terrível, que eu nem sabia que tinha. Esses para mim foram os gols que mais me marcou. E você já tem alguns assim que a gente pode recuperar aí? Alguns especiais, o da LDU na Libertadores, que foi o que abriu o placar, porque era um jogo difícil, um jogo truncado, que a gente podia até ficar fora da Libertadores naquele jogo. E foi logo no começo do jogo também, assim, para Maraca já vir daquele jeito, e aí a gente conseguir a vitória em casa. E o do Atlético agora, o último também, foi um gol importante assim, no final do jogo, um jogo difícil, uma bola parada, foi uma testada forte. Porra, né? Parecia um chute, né? Nossa, mãe do céu. Mas, cara, eu acho o seguinte, que quando você tem jogadores com esse dom, com esse talento, né, e essa facilidade, né, além de ser altos, mas são bons cabeceadores, porque vocês não só fazem isso na frente, mas fazem isso atrás também. Sim. Porque bola no alto é muito importante, ainda mais que hoje chove de cruzamento, né? Então, eu acho que essa característica de vocês dois, elas combinam bastante. Estou errado ou estou certo? Eu acho que está certo. A única, assim, por exemplo, no nosso tempo, nós não se colocarmos no processo ofensivo, nós não entrávamos na área para cabecear a bola, nós ficávamos fora, né? E isso nos permitia assaltar mais alto do que aqueles que estavam defendendo, né? Por 2 motivos. Você vem lançado, a tua impulsão é muito maior do que estar parado, onde você oferece um agarrão, um segurar no braço, que aí você fica impedido de soltar. Sim. Eu nunca fui jogador de ficar dentro da área em bola ofensiva, eu ficava lá fora. Se ele quisesse, ele viesse lá fora, mas a primeira reação seria a minha, ele já ia 1/10 de segundo atrás, né? Então eu ganhei muita vantagem nas bolas aéreas, sim. E depois, defensivamente,
eu tinha uma característica de tempo de bola muito forte, né? E eu ia de encontro à bola. Sim. Né? Na batida que o adversário fazia, eu atacava a bola, eu não esperava a bola vir e soltava parado. Eu sempre fui assim. Por exemplo, quando tinha tiro de meta, né? O meu meio de campo nunca cabeceava a bola, quem cabeceava era eu. Então a gente sabia da potência do goleiro, ou de quem ia bater o tiro de meta, a gente sabia mais ou menos onde a bola iria cair, e eu vinha na corrida, soltava, tinha um tempo bom, que agora já não tem mais aquilo que a gente treinava antigamente, que era forca. Era forca, que era um material excelente para você ganhar tempo de bola, né? Agora já não existe mais isso, então tem uma certa dificuldade da pessoa ela tentar pegar no ponto mais alto. Justamente. E no meu tempo a gente tinha essa facilidade porque treinávamos assim, né? Então, mas vocês daqui também podem fazer. Metem a bola ali, fica brincando. A gente brincava, né? Eu lembro que o Leandro, nós tínhamos um ponto esquerdo que chamava Luiz Henrique, era rápido igual um raio. Carlos Henrique. Aí o Leandro apostava jantar com ele e almoço, se ele conseguisse cruzar 5 bolas, o Leandro pagava um almoço para ele. Se ele não conseguisse, tinha que ser o Carlos Henrique que pagava. E quem é que pagava sempre? Era o Carlos Henrique. Era o Leandro esperto, né? Ganhava. Então, antes de começar o treino, eles ficavam assim, um contra um, brincando. E aquilo ali ajudava ao jogo, né? Quando pegava um jogador muito rápido, o Leandro já direcionava ele para a linha de fundo. Agora não é 1 contra 1, agora é o X1. É X1. Então, todo mundo estudou fazendo prova de matemática. A gente pode ficar brincando. Eu, quando fui para o Benfica, nós não treinávamos nada lá. Quando eu recebi o Ricardo Gomes lá, eu falei, compadre, a gente tem que trabalhar eu e você aqui, porque aqui a gente não faz nada. Então, acabava o treino, eu metia a bola para ele. Aí depois a gente trocava, eu ia para defender, ele metia a bola para mim, a gente treinava sozinho, porque não se fazia treino específico. Treinos individuais na Europa não fazia também não. Não fazia não, pergunta ele, não fazia. Tem que fazer por cada conta um por própria. si. Cada um por si. Não, você trabalhava e depois pronto, vai tomar banho. Você não fazia mais nada. E a gente aqui antigamente fazíamos treino específico, cabeçada, domínio, passe. Zagueiro para defender, 1 contra 1. Sim. 2 contra 1, às vezes, o zagueiro sempre sofria, coitado. A gente tinha que se adaptar, né, cara? Então, o treinamento que nós fazíamos antigamente tinha muito fundamento especial para jogo, né? Onde você se especializava e automaticamente na partida você tinha mais facilidade para fazer. Era o conselho que eu te dava, você solta bem, tem bom tempo de bola. Não fica lá metido lá dentro não, fica lá fora. Lá fora. E depois pede sempre a bola longa. Não vai aquela bola de primeiro poste, senão você não chega, cara. Uma bola mais alçada. A bola mais alçada. Tempo porque você sabia que o cara ganhava. É como ele metia a bola. Ele metia a bola assim, retinha, bem alta. Eu vinha na corrida, filho. Se eu não fizesse o gol, levava uns 3 ou 4. E eu notei, nos últimos jogos do Flamengo, que nessa primeira bola que vem, você sai primeiro que o Léo Pereira. A não ser que a bola vá muito para o lado dele. Mas no meio, até um pouquinho mais, você que dá o combate, né? Uma coisa que eu tento fazer, assim, é uma característica que eu procuro fazer, às vezes, quando não dá para pegar essa bola de frente, assim, porque hoje, às vezes, o goleiro tenta lançar ela mais direcionada também. Eu tento muito deslocar e tentar direcionar um pouco mais a bola já para alguém, para que a gente possa ficar, né? E é uma coisa que o Felipe também sempre pede pra gente, assim, quando puder, você direciona a bola. Defensivamente? Você direcionar para alguém, você direcionar pro volante ou pro lateral, para que a gente possa já ficar com a bola, né? Porque... Eu peguei um jogador aqui, foi o primeiro zagueiro que eu via fazer isso, cara. O Paraguai, o Regis. Esse jogava muito. Ele jogava no meio campo e tal, aí foi pra zaga. Quando ele foi pra zaga, virou um monstro. Qualquer cruzamento na zaga, que ele tirasse a bola com o pé esquerdo, direito, cabeça, era sempre direcionando de um companheiro que tá. Impressionante. Você faz muito isso, Leandro fazia muito isso, entendeu? Esse aqui fazia também, porque você tem que dar sequência, né? Exato. Não. É isso aí. Garoto. Tá bem, assim? Tá ótimo. Firme? Tá ótimo. Legal. Pedi para você contar uma história de algum atacante que te perturbou, porque eu tenho visto aí uns atacantes que têm falado, pô,
pô, eu não gosto de jogar contra o Moza, não, e tal. Não, mas aqui no Brasil... Qual que te deu mais trabalho? Aqui no Brasil foi o Washington, Reinaldo e Careca. É. Dinamite, não? O Dinamite era mais fácil, porque eu brincava com ele. Eu ficava conversando com ele, brincando, irritando ele, aí ele ficava mais tranquilo. Mas o Washington, o Washington é porque era muito mexido, forte, grande, né? Protegia bem, né? Rápido também. Depois o Careca era muito habilidoso. E o Reinaldo era o Reinaldo, né? O Reinaldo é brincadeira, né? Depois peguei aqueles minudozinhos lá, o Miller, chato pra dedéu, não estava nunca no mesmo lugar, rodava para tudo quanto é lado. Não achava, né? E Não aí, sabia para que lado ele ia. agora, assim, daquele centroavante mais fixo mesmo, que jogava ali no meio mesmo, o Careca, o Reinaldo e o Ficava Washington. plantado entre você e o Marinho, você e o Rondinelli. Careca, Reinaldo e o Washington eram mais trabalhosos. E você, nessa geração aí? Cara, um cara que é sempre muito difícil é o Hulk. É um cara muito difícil, porque é um cara muito forte. E além é um cara que sai da área também, um cara que chuta muito forte de qualquer lugar, né? A canhota dele ali, ele acerta cada chute que você tem que estar próximo a todo momento, né? Porque às vezes ele tira na intermediária, você acha, não, ali não vai, ele chuta mesmo. E tem direção, né? E tem direção, então tem muita precisão. E um outro assim é o Pedro, também quando não estava aqui, né, jogava contra ele, era sempre muito complicado. Ainda bem que tá a favor agora. Agora né? tá a favor, tá tranquilo, né? É um cara muito alto também, um cara que tem presença de área, mas um cara que tem muito refino técnico também, assim. Apesar do tamanho dele, às vezes a maioria dos caras grandes assim não tem tanto refino assim, é cara mais de área. E ele é um cara que sai da área, faz pivô, tem uma qualidade técnica muito boa, a gente fica brincando às vezes, lembrando de uns jogos antigos assim, que esse aqui eu te anulei, esse aqui eu sofri um pouquinho mais, então... Eu lembro de uma do Bebeto, cara. O Bebeto, quando ele chegou no Flamengo, do lado da Vitória, quando jogava na zaga, nas peladas lá, no Dostoque, aqueles famosos de véspera de jogo, de vez em quando o cara ia fazer, tu já sabia, antecipava aqui, né, pegava a bola e tal. Aí, pô, primeira Dostoque com o Bebeto, cara, quando eu fui querer adivinhar, ele vum pra cá, eu falei, ih, rapaz. Aí tentei a segunda, ele vum para o outro lado. Eu saí dali, fui direto lá na direção e falei assim, ó, vocês estão com um diamante aí, trata bem esse diamante aí. Esse moleque Bebetinho. é imprevisível, cara, é imprevisível. Realmente, você começa a ver por aí, né? Sim. Ainda bem pra você que não tem nenhum Bebeto aí pra você enfrentar. E que também não pegou o Van Basten. Van Basten Van Basten era um horror. Lá da Europa, ele. Portugal, França. Van Basten, Gary Lineker. Lineker Teve ali uns chatos também. E bobeou, um toque, ele pum, caixa. Né? Caixa. Depois tinha um que era, acho que era irlandês, jogava no Liverpool, jogou contra a gente lá no Japão. Centroavante também, pequenininho, chato pra dedéu. Depois os outros tinham medo, aí corria. A maioria tinha medo, aí saía. Eu joguei contra um muito bom que chama Omambique, um camaronês lá na França, jogava no Nice. Bom pra caramba. Bom e gostava da confusão. Aí é que é problema, né? Aí é que é problema. Aqueles que saíam para jogar bola, eu adorava. Vamos falar um pouco de seleção, que vocês também, esse aqui, coitado, teve 2 acidentes, né, de percurso. Eu estava junto, que foi de 86, eu quis até ir com ele. Desrespeitei meu coração, não fui e me dei mal. Ele machucou e foi operar nos Estados Unidos e eu estava com problema lá de ter que operar também. E aí eu pedi ao médico para ir, vamos lá, quero operar também, vou junto. Aí não deixaram e tal, aí eu acabei me dando mal lá, mas tudo bem, segue. Se dando mal, Você jogou... teve para ir em 2 Copas do Mundo, né? E foi cortado 2 vezes por causa de contusão. Né? Eu fui cortado em 86, por causa da lesão no joelho. Em 90 joguei um pouco, até o Lazzaroni me tirar.
E em 94 não tive nada, não. Não, em 94 você não estava. Estou falando Não, assim, eu estava, em 94 estava. Só que depois deu lá uma confusão lá no seio lá da seleção, aí eu saí, vim embora. Aí saiu você, O Ricardo machucou. Machucou, né? O Ricardo machucou, Ricardo saiu. Rocha que continuou, né? Ricardo Rocha ficou. Branco ficou. É. Mas aí eu abandonei a seleção e vim embora. E você já começou a se acostumar um pouquinho, né? Agora é dar sequência. Tá sendo muito bom agora ter ido com o Ancelotti também, que tem sido, acho que, um novo ciclo da seleção, assim, uma grande mudança, eu acho, né? O primeiro treinador estrangeiro, então, que traz uma coisa de fora, né? Algo diferente para o nosso futebol também, que acho que pode agregar muito, né? E uma experiência toda que ele já teve como jogador e agora como treinador também muito vitorioso. E bem acostumado a trabalhar com o brasileiro. Exato, né? muito acostumado a trabalhar com o brasileiro. Jogou com o brasileiro. Treinou o brasileiro no Milan, treinou o brasileiro no Real Madrid por muito tempo. Então, está sendo muito bom. Acho que foi uma grande experiência. Espero poder voltar agora nas próximas, porque a gente está na porta de uma Copa do Mundo, né? Então, acho que é o objetivo, o sonho de todo mundo, acho o maior é estar numa Copa. Então, sempre uma ansiedade muito grande, mas sempre muito focado no que eu tenho que fazer aqui, porque eu acho que o que a gente faz aqui dentro do clube, dentro do Flamengo, é o que vai me levar para lá, né? Então, e o que vai me deixar pronto para, se em algum momento eu tiver uma oportunidade, lá é tudo que eu venho construindo, né, durante essa preparação. Legal. O problema é que o papo tá bom, né? A gente vai seguir, mas o que acontece? A gente quer botar pessoas que vão lá aplaudir vocês para estar no meio aqui do programa do Resenha do Galinho. Então, a gente está pegando aí alguns sócios torcedores para fazer pergunta para vocês, tá? Boa. Então, uma turma legal. Então, você já sabe, você que é sócio torcedor, o Resenha do Galinho está aberto para a galera poder expor aí o que está pensando, falar sobre o Flamengo, como é que é a situação, como é que está andando a questão do sócio-torcedor e interagir com os nossos atletas, os nossos convidados. Então, vamos ver aí o que tem para vocês, ok? Bora. Tá ótimo. Moser e Léo Ortiz, qual partida vocês consideram mais marcante na carreira de vocês pelo Flamengo? O jogo, para mim, mais importante no Flamengo foi a minha estreia com o Fla-Flu. Porque se eu não tivesse ido bem, eu não estaria aqui sentado. Um jogo marcante, difícil. Pouco tempo, mas é difícil escolher um já. Eu acho que a final da Copa do Brasil, o primeiro jogo em casa, o 3-1 aqui contra o Atlético, que nos deu o caminho para o título, né? Então, e foi o meu primeiro título já grande com a camisa do Flamengo e aquele Maraca lotado numa final foi algo inesquecível para mim. Ô, Léo, tenho notado, fiquei um pouco tempo afastado, mas estive lá no Mundial, demais a participação do Flamengo, poderia ter sido melhor na reta final, porque o Flamengo tem equipe para isso, mas no Brasil, o que eu tenho notado é que está havendo um certo exagero em termos de que o Flamengo vai ganhar todos os jogos, parece que tem a obrigação de ganhar de goleada, porque o Flamengo, talvez mais do que os outros times, tem investido bastante, está trazendo aí jogadores e tal, e isso dá uma impressão, o Flamengo tem um grande plantel? Tem um grande plantel, mas do outro lado também tem gente como você que, né? E fica sendo, por causa dessa coisa, desses investimentos e tal, fica sendo um time que os adversários, quando vêm de maneira diferente. Então, dá para sentir isso no campo, dos adversários, ou no meio da rua, do torcedor e tal, porque
Pô, ganha um jogo por diferença de um gol, parece que não foi bom. Não foi bom. Eu sinto que tem essa pressão externa muito grande. Lógico que internamente a gente se blinda muito em relação a isso e o Felipe é um cara muito crítico no dia a dia, assim. Quando joga mal e ganha, ele fala que joga mal e ganha e corrige o que tem para corrigir. Quando joga bem e perde, cara, nós temos coisas para corrigir também, porque se perdeu, ocorreu alguma coisa, mas também não é o fim do mundo. E a gente consegue ter essa ideia muito clara, assim, do quando realmente é necessário uma crítica maior ou não. Mas acho que tem sim uma pressão externa muito grande e acho que o Brasil inteiro tem investido cada vez mais nos seus clubes, né? Os seus clubes cada vez têm investido mais, óbvio que o Flamengo tem um investimento muito grande e isso te dá uma responsabilidade maior, a gente sabe dessa responsabilidade, sabe que a gente entra sempre como favoritos na maioria dos campeonatos que a gente entra, então carrega essa responsabilidade, mas também hoje eu vejo, estando aqui no Flamengo, não sei se na época de vocês também tinha essa mesmo acontecimento que eu vejo que os jogos contra o Flamengo sempre são especiais para todos, né? E isso, quando eu não estava aqui também, eu sentia isso, você vai sempre jogar uma final contra o Flamengo, seja no Maracanã, seja no Maracanã que vai estar lotado, mas quando você vai para o Nordeste, você vai para o Sul, qualquer jogo contra o Flamengo né? Lotado. E contra os outros clubes não é assim. Então é sempre um jogo grande, é sempre um jogo muito estudado, que às vezes os clubes passam a semana inteira se preparando para esse jogo, poupando os jogadores às vezes para jogar contra o Flamengo. Então isso te dá uma responsabilidade muito grande e óbvio que com o investimento do Flamengo você vai entrar como favorito, mas eu vejo que dos favoritos é sempre muito difícil ganhar com o Flamengo justamente por isso, porque todas as equipes se preparam muito para jogar contra nós. Então, não sei se na época de vocês tinham esse mesmo sentimento, mas hoje eu vejo isso, então isso torna todos os jogos muito difíceis, né? Lógico que vai ter jogos que as coisas vão ficar mais claras, os gols vão fluir mais fácil e o jogo vai acabar se tornando mais fácil, mas o normal é sempre um campeonato muito disputado, até porque é um campeonato muito longo, então é normal que seja isso. Eu, como capitão, no período que eu estava, eu falava para eles, se os caras vêm com uma faca, a gente vai com duas. Você também acha isso do que está acontecendo hoje com o Flamengo? Zico, o futebol de hoje ele mudou bastante, né? O futebol de hoje é um futebol mais coletivo, a nível de processo defensivo, né? Onde normalmente cria mais dificuldade para uma equipe que é dominante, que é o caso do Flamengo, né? O Flamengo detém um plantel vasto de qualidade técnica muito alta, e toda a equipe, como o Léo falou e falou bem, eles trabalham muito o processo defensivo para impedir com que o Flamengo tenha um pouco mais de liberdade de penetração, né? Nesse campo, é necessário que, quando o Flamengo recupera a bola, ser um pouco mais ligeiro, não dá tempo para o seu adversário recuperar posicionamento. Se organizar. A situação de movimentação, é aquilo que vejo, né? A situação de movimentação dos jogadores do ataque e do meio-campo, eles têm que oferecer ao Léo, ao pessoal que joga no bloco defensivo, uma melhor movimentação, que é para eles romperem logo linha, para você não dar tempo do teu adversário recuperar. Desde o momento que não há possibilidade disso acontecer, depois que o seu adversário recupera posicionamento, que fecha tudo, aí não adianta ter pressa, né? Na minha opinião. O que adianta é você ter um bom posicionamento ofensivo, circular bem bola e tentar, dentro desse processo de domínio, né, de controle de jogo, tentar arrumar uma penetração, um passe bem metido, mas aí não pode chegar lá correndo igual um maluco e depois cruzar para ninguém, que não adianta nada. E o que adianta é você continuar com o seu domínio. Nós vimos isso no Mundial, né? A equipe do PSG trabalha, porque quanto mais você tiver de posse de bola no campo ofensivo... Cara, e o que corre sem a bola é complicado. Você acaba tendo chance de uma penetração e uma bola metida. O Léo Ortiz tem jogos aí que mete boa bola num corredorzinho
É esse trabalho que eu acho que o Flamengo deve priorizar quando não tem condições de sair rápido, né? Aí calma, deixa acampar o pessoal lá, mesmo porque até quando você se vai tentar meter uma bola e você não consegue enquadrar bem o passe e ela é interceptada, você tem muito mais gente para poder ter reação após a perda logo de início, né? Onde não permite que o seu adversário saia de contra-ataque. Se você tiver com os seus jogadores todos no campo ofensivo, né, bem distribuído, se você perder uma bola, você tem um caminho mais fechado que é para eles saírem de contra-ataque, entendeu? Coisa que acontecia com a gente. Aí o que eles faziam? Bola longa, tem ele, tem o Léo, são rápidos, podem chegar sempre na frente. É aquilo que vejo e que acho que poderia melhorar. Foi o gol que você meteu aí pela direita, cabeceou para o meio da área? Foi do Ceará. Gol do Ceará, exatamente. Então, o cara ali está tudo fechado. Bola por cima, por baixo está muita perna, lá não vai passar, mete uma cavadinha. O Cláudio Coutinho falava muito disso, né? Ele dava o exemplo do basquete. No basquete, na época, hoje diminuiu, eram 30 segundos para você ficar com a bola. Né? E hoje você tem só 24. E ele falava, no basquete, quando ele não consegue arremessar, eles dão ordem e usa os 30 segundos. O futebol não tem tempo. Você pode ficar o tempo todo com a bola. E aí a pior coisa para o adversário é quando ele não toca na bola. Né? Tem que correr atrás e os caras vão. Mas essa situação que você está falando que é real, né? É importante que tenha jogadores específicos, que é para quando a bola chegar no outro corredor, ele está preparado para uma diagonal para poder meter uma bola para ele. Se a gente não tiver penetração, quando a profundidade é necessária para que você possa meter uma bolinha por cima e entrar alguém num facão ou no meio campo que se projeta, né? Aí fica difícil a gente chegar no gol. Se a gente só ficar paradinho ali, só toma, devolve, não. Aí tem que circular, mas com intenção de obter profundidade e penetração. Que aí ele passa bem, o Arrascaeta passa bem, uma opção de gente mete bola boa ali. É preciso ter essas opções, né, de variação de jogo. O papo está muito bom, mas a gente tem que ter um final. E um final feliz. É um final feliz. Então, o final, para mim, o Flamengo faz um trabalho de base espetacular, né? Sempre surgindo grandes nomes e tal. Imagina que você está aqui, né? Nós estamos aqui no CT Jorge Elal, mais conhecido como Ninho do Urubu. Aí você está chegando e encontra um moleque da base. O que você diria para ele de conselho, que é jogar no Flamengo, jogar no profissional? Cara, eu diria para acreditar muito no que ele faz, né? No que ele acredita dentro de campo, nas características dele, para que tenha muita cabeça no lugar, porque jogar no Flamengo é uma responsabilidade muito grande. Então, nos momentos bons, você vai lá no alto e nos momentos complicados você vai para baixo, não tem como, porque é uma repercussão muito grande para tudo, né? Então, você tem que ter muita cabeça no lugar para conseguir estar equilibrado e acreditar muito no que você faz. Elogios não podem te jogar lá para cima e nem críticas te jogar lá para baixo. Então, você tem que estar sempre equilibrado e principalmente honrar muito a camisa, eu acho. Honrar muito o manto, porque eu acho que a torcida ela se representa muito pelo que a gente faz lá dentro. E lógico que eles gostam de um passe de 3 dedos, de uma bola no ângulo, mas eles gostam muito de se sentir representados também por um carrinho, por você dar um pique para trás e marcar o atacante. Eles vibram da mesma maneira quando você vai lá e rouba uma bola. Quando você tira uma bola em cima da linha, acho que a vibração ela é a mesma. Então, honrar o manto eu acho que é o principal dentro de campo para que eles se sintam representados. Lógico que eles querem ganhar sempre, assim como a gente, mas eu acho que em alguns momentos, quando as coisas não dão certo, se eles se sintam representados lá dentro, eu acho que já é um grande feito. Boa. E você? Eu sou apenas... Não, você não vai dar nada. O que é o Flamengo para você? Zico. Sabe que essa pergunta já fizeram a mim, já fizeram a você, a gente não consegue explicar o que é o Flamengo, né? O Flamengo é uma mistura de orgulho, de paixão, de sentimentos de amor, né? Onde
quando você consegue vestir essa camisa e a gente vê nitidamente jogadores do exterior, de outros clubes que têm a vontade de jogar no Flamengo, o Léo já disse isso, né? A maioria dos jogadores brasileiros gostariam de estar aqui, né? E quando você está aqui, você tem que ter uma responsabilidade grande em saber que esse clube é diferente de todos os outros, né? Você tem uma nação, você não tem um grupo de torcedores, né? Eu, por acaso, até ontem estava conversando com uma senhora no meu bairro, e ela é tricolor. Ela disse que via jogo do Flamengo na televisão. Então, para tu ver o tamanho e a magnitude desse clube, né? E para dar conselho a jovem, a única coisa que eu posso dizer, seguindo tudo aquilo que o Léo já disse, é que a vida de jovem, ela não coadula com a de profissional. O jovem que quer jogar futebol, ele tem que esquecer a vida de jovem dele, né? Porque o futebol é muito curto, hoje em dia ainda pode-se jogar ainda mais tempo do que no nosso tempo, né? Mas para jogar no Flamengo é preciso ter saúde, é preciso atacar e defender, e é preciso dominar o adversário. E se você ir para as baladas de jovem, você não vai conseguir fazê-lo, né? Então esse é o conselho que dou. Aproveita enquanto pode. Descansar bem, dormir bem. E comer bem. Comer bem, para poder treinar bem. Justamente. Então aproveita enquanto é jovem, porque quando está velho ninguém consegue mais fazer, que é o meu caso. É isso aí, gente. Esse papo está maravilhoso, mas a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, Léo, pelo tempo. Obrigado, Vampirão. É uma ordem sempre atender o patrão. Um prazer grande. E obrigado aí espero que vocês Flamengo fiquem com a TV. gente aqui na Flamengo TV, no Resenha do Galinho, né? Bate aquele papo, ó, eu assisti, foi legal. Os caras estão correndo atrás e a gente fica sempre feliz com essa boa audiência. Um grande abraço para todos, saudações rubro-negras. E não saia daqui não, viu, Léo?